Olá, IPCA! Hoje é segunda-feira, dia 12 de novembro de 2012. Nós estamos juntos há 274 dias lendo a Bíblia e hoje vamos ler o capítulo 21 de Apocalipse. O capítulo 21 descreve o novo céu e a nova terra, a morada eterna da igreja, dos bem-aventurados, daqueles que seguem ao Cordeiro, que não se prostraram para adorar a besta, não serviram ao dragão e aos seus auxiliares, e que, embora tenham sido perseguidos nesta presente era, gozarão de felicidade eterna. O que nós temos aqui é um grande contraste entre o destino final deste mundo, que foi explicado no culto de ontem pela manhã, descrito nos capítulos 17 e 18, na condenação e na descrição da grande meretriz, a cidade da Babilônia. E agora nós temos então uma violenta contraposição aqui, trazendo-nos o destino e a felicidade e a bem-aventurança eterna da igreja. Quase tudo neste capítulo, então, deve nos remeter à felicidade daqueles que agora são perseguidos, e que está em oposição ao lamento e ao choro daqueles que agora estão rindo e estão se sentindo felizes. Então, tudo isso nos lembra do propósito do livro. As coisas não são o que parecem. Quem vai vencer é quem está com o Cordeiro. Então, aqueles que parecem felizes agora verão que não são felizes. E aqueles que parecem infelizes porque são perseguidos, são atormentados, verão o quanto são felizes. Você pode ver vários contrastes. Por exemplo, veja no verso 4 do capítulo 21. Deus vai enxugar dos olhos toda a lágrima da igreja. Isso contrasta violentamente com o que está lá no capítulo 18, verso 11, que os reis da terra vão chorar e vão lamentar a queda da Babilônia. Se você, por exemplo, olha um pouco mais à frente, no verso 22 do capítulo 21, você vai ver que nela, na cidade santa, não se viu o santuário, porque o santuário da cidade santa é o Senhor. Ou seja, Deus está habitando naquela cidade. Isso contrasta violentamente com o capítulo 18, verso 2, quando a Babilônia se torna uma morada de demônios. Também você vê que não é preciso iluminar a cidade santa, porque o Cordeiro é a sua lâmpada, nós lemos no verso 23. O que também contrasta com o verso 23 do capítulo 18, onde se diz que na Babilônia jamais brilhará a luz de candeias. Os ímpios viverão em trevas eternas, já os santos em luz eterna com a presença de Deus. Veja que no verso 27 também se diz que jamais penetrará coisa alguma contaminada na Nova Jerusalém, na cidade santa. Isso também contrasta com o capítulo 18, verso 2, onde nós lemos que a Babilônia é esconderijo de espíritos imundos e de toda ave imunda e detestável. Então você percebe que aqui estamos tendo uma descrição idealizada. Deus não está preocupado em revelar para mim e para você detalhes extensos a respeito de como será o novo céu e a nova terra, a nossa morada eterna. Nós também não temos informação a respeito do novo corpo glorificado. Nós sabemos que haverá continuidade, mas haverá renovação. É assim que nós devemos entender o novo céu e a nova terra. Não é um outro céu, uma outra terra, mas sim o céu e a terra agora renovados, quando a maldição lá da queda vai ser desfeita. E aqui então nós temos um grande desfecho de toda a Bíblia. Basta ler os capítulos iniciais de Gênesis para você entender que a maldição que aconteceu no início agora é revertida em bênção por Deus. Por quê? Porque o paraíso foi perdido. O homem agora precisou fazer as suas cidades fora do jardim. Aqui o paraíso é recuperado. E se você olha a descrição lá no capítulo 22, porque hoje eu preciso explicar para você até o 5º verso do capítulo 22 para fechar a ideia. Você vai ver que lá no início do capítulo 22, a partir do verso 2 em especial, você vê que o jardim está dentro da cidade. Veja que coisa linda. Na queda, o homem precisou se afastar do jardim de Deus e da presença de Deus. Ele não era mais o vizinho de Deus e ele não estava mais dentro do jardim. Então ele saiu e começou a construir as suas cidades. Mas desde então, aquela agonia que nós vivemos aqui em São Paulo, a dificuldade de manter a cidade e o jardim no mesmo espaço. E simbolizando, claro, a dificuldade e a dor da separação, porque o pecado colocou o homem fazendo a sua cidade fora do jardim, onde principalmente Deus está habitando. Agora,
tudo isso é revertido, tudo isso é recuperado, porque na Nova Jerusalém, na Cidade Santa, Deus habita no meio dela, e ali no meio dela está o jardim com a árvore da vida. Isso significa que o paraíso perdido agora foi recuperado, que a comunhão perdida agora foi recuperada, que a derrota sofrida lá na queda para a serpente agora foi revertida em vitória. O inimigo, o diabo, foi completamente vencido no capítulo 20. E agora então tudo aquilo que Gênesis nos mostrou acontecendo para o mal da humanidade, acontecendo para a contaminação da humanidade, agora nós vemos sendo revertido por Deus para a glória, para a beleza, para a salvação, para a felicidade da sua igreja. Essa é a ideia básica. É um novo céu e uma nova terra, portanto, mas não outro céu e outra terra, completamente diferentes. Não, são o céu e a terra renovados. Aquela redenção do planeta, do mundo, do cosmos, a respeito da qual Paulo fala lá em Romanos. E então você vê que o mar já não existe. É difícil dizer se não vai haver oceano no novo planeta, mas a ideia de mar aqui a gente sabe. É a ideia de mar de onde veio a besta, que veio do mar, que evoca aquela figura do Antigo Testamento onde o mar é morada de monstros e símbolo das nações que se opõem a Deus. Isso não vai existir mais. Lá na Nova Jerusalém não vai haver tormento, não vai haver incômodo, mas vai haver apenas a presença de Deus. Não é? E aí você vê então que a cidade representa a igreja, preparada como uma esposa para ser apresentada ao seu noivo. O tabernáculo, que foi um símbolo da presença de Jesus no meio do seu povo de Israel, no meio do mundo, e para vir aqui encontrar a sua igreja, agora ele é um símbolo eterno. O tabernáculo de Deus está com os homens e Cristo vai estender sobre nós a sua tenda e estará conosco para todo sempre. As primeiras coisas passaram. Aquilo que era a preocupação de Cristo no primeiro ciclo, você vai ter tribulação de 10 dias, ser fiel até a morte. Isso passou agora, aleluia! E a igreja então vai caminhar em felicidade eterna. Então Deus vai dizer no verso 5, eu faço novas todas as coisas. Acabou o seu sofrimento. Estive neste sábado com meus filhos no laboratório para fazer exame de sangue. E é interessante porque a gente avisa que o sofrimento vem, mas que dá para aguentar. Mas eles ainda assim vão meio tensos. Mas quando termina e fala, bom, agora a gente pode ir para a padaria tomar um café porque não precisa mais estar em jejum, o papai vai dar uma torta de morango para cada um, o sofrimento acabou. Parece que eles entendem então o que está acontecendo. Bom, isso não é nada perto daquilo que nós vamos experimentar em termos da remoção do nosso sofrimento, e não é nada em termos da alegria que vamos ter nessa cidade santa na presença de Deus por toda a eternidade. Tudo isso então nos faz lembrar das promessas de Cristo e da sua apresentação gloriosa lá no capítulo 1 de Apocalipse, quando ele fala aqui no verso 6, no verso 7, de ser o alfa e o ômega, o princípio e o fim, de se descrever com poder. Por quê? Porque agora todas as promessas que foram feitas estarão cumpridas. Já aqueles que seguiram a Babilônia, aqueles que foram marcados pela besta, feiticeiros, idólatras, mentirosos, estarão no lago que arde com fogo e enxofre, sofrendo a segunda morte. Essa visão é trazida a João por um dos 7 anjos que traziam as taças cheias dos flagelos de Deus. Isso porque a mensagem dos flagelos é uma mensagem de condenação para o ímpio, mas de salvação para a igreja. E depois de ter exibido no capítulo 20 a condenação do diabo, agora nós vamos ver a felicidade da igreja. E tudo isso está, então, dentro desse contexto. Cuidado para não ser literal aqui, é tudo muito simbólico. Eu não tive chance de ouvir ainda o sermão que o reverendo Dario pregou ontem à noite na nossa igreja sobre a Nova Jerusalém, a Cidade Santa. Quero ouvir o áudio, mas tenho certeza que ele deve ter avisado a você que há muitos símbolos aqui, que nós não devemos ser literais em nada, de jeito nenhum. Mas os números, quando nos falam de 12, nos falam de 12 apóstolos, nos falam das 12 tribos, e quando você multiplica isso, você tem os 144, é a totalidade da igreja, não é? Então você precisa entender que essa cidade é a cidade onde todos os crentes de todas as épocas, a igreja desde Adão até o último a ser salvo antes do retorno do Senhor Jesus, todos eles estarão reunidos lá. Nós vemos que essa cidade é medida com uma vara de ouro.
E se você recorre ao capítulo 11, quando João recebe uma vara e recebe a ordem de medir o santuário de Deus, você vai ver que nós explicamos lá que Deus mede aquilo que Ele quer preservar e cuidar. E a cidade santa ela é medida com uma vara de ouro. E as suas medidas são cúbicas. Sabe? São cúbicas em medidas de 12.000. O que nos mostra o número 12, que é o número dos redimidos, vezes 1.000, que é uma potência máxima, ou seja, são todos os remidos de todas as épocas que são medidos, que são guardados, que são protegidos. E a cidade santa tem essa medida cúbica, mesma largura, mesma profundidade, mesma altura. Se você recorre a estudos do tabernáculo e do templo, você vai ver que aquele lugar mais reservado, onde ficava a Arca da Aliança, conhecido como Santo dos Santos, era um lugar de dimensões cúbicas. Ali ficava a presença de Deus, ali a glória de Deus brilhava em toda a sua intensidade. E então nós temos que entender aqui que a Nova Jerusalém, a Cidade Santa, é o lugar onde Deus estará acessível a todos. Aleluia! Então é disso que nós estamos falando. A cidade tem muros, mas não porque ela precise de muros, mas para transmitir a nós aquela sensação de segurança, de verdadeira segurança, de Cristo falando: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, ninguém as arrebatará da minha mão e eu lhes darei a vida eterna. É disso que estamos falando, não é? E então, meus queridos, é tudo bonito demais para a gente realmente ter o coração confortado aqui enquanto lemos isso. Termino aqui com as palavras do capítulo 22, repetindo a você, vou até o verso 5 do capítulo 22 hoje por conta da unidade desta sessão. Além de várias pedras preciosas, além de muito ouro, além de coisas muito cristalinas, de vidros límpidos, o que apontam tanto para a glória quanto para a santidade da igreja, nós temos aqui no capítulo 22 a descrição do rio da água da vida, que nos lembra Jesus falando, né, aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. E essa fonte de vida sai do trono de Deus e do Cordeiro. A nossa alegria e o nosso sustento estarão em Deus. A árvore da vida, que foi cujo acesso a ela foi proibido lá no Éden. Deus mandou guardar a árvore da vida com querubim para que Adão e Eva não tivessem mais acesso a ela depois de pecarem. Agora ela está acessível e ela então dá 12 frutos. Uma árvore dando 12 frutos é algo bastante inconcebível, embora eu já tenha visto desenhos de gente que quer ilustrar o Apocalipse, onde uma árvore só dá 12 tipos de frutos diferentes. Não creio que seja esse o detalhe aqui, mas o número 12 nos aponta para a igreja, e esse número então nos fala de uma árvore que é suficiente para nutrir a igreja. E ela dá fruto de mês em mês. Isso também não acontece normalmente no mundo. Nós não temos árvore que dá fruto todo mês. Mas isso será assim na eternidade. Por quê? Porque vai haver o suficiente para alimentar, para sustentar, para guiar, para dar tudo que a igreja precisa por toda a eternidade. As folhas da árvore, inclusive, terão propriedades medicinais, servirão para a cura dos povos. Cuidado, não vai ter doença no céu. Essa não é a ideia. Mas a ideia é que, de fato, tudo aquilo que precisarmos para ter uma existência confortável, teremos lá no céu sem nenhuma dificuldade. Lá não vai mais haver qualquer maldição, como diz a sequência. Lá estará o trono de Deus e do Cordeiro. Nós vamos contemplar a Cristo face a face e teremos na nossa fronte o nome dele. Seremos marcados para sempre como aqueles que pertencem ao Senhor. Já não vai haver noite, não vamos precisar de luz do sol, porque o Senhor brilhará sobre nós e nós reinaremos pelos séculos dos séculos. Podemos estar sofrendo agora, mas nós teremos uma felicidade eterna, uma bem-aventurança eterna. Essa é a beleza dessa descrição, que combina elementos de toda a Bíblia, mas principalmente nos aponta para a reversão daquele quadro de queda acontecido lá nos capítulos iniciais de Gênesis. Essa é a nossa esperança. É nisso que nós podemos descansar. E eu espero que estas palavras encham o seu coração de gozo e de alegria. Que a antecipação do céu leve você a enfrentar com mais determinação, com mais fidelidade, com mais desejo de resistir às tentações, esta vida e as suas lutas, sabendo que esta presente existência é breve e que o Senhor Jesus vem sem demora. É sobre isso que nós vamos ler amanhã. E eu espero encontrar você aqui para terminarmos este maravilhoso livro do Apocalipse. Boa leitura para você, Deus te abençoe e até amanhã, se Deus quiser.